Esse trabalho foi realizado com o intuito de apresentar o sistema respiratório. Foi feito por Hudson Max Alves Borges, do primeiro ano, para a disciplina de Biologia solicitada pela professora Jucineide Silva. Inspira, expira. Inspira, expira. Entra o ar, sai o ar. É assim o tempo todo. Você pode estar na escola, correndo, comendo, vendo TV, dormindo, não importa. Lá está você inspirando, expirando, puxando o ar, mandando o ar embora. Mas por que a gente respira? Porque somos formados por células, milhões de células, e cada uma precisa de um pouco de ar. Tem que ter ar para todas. E quando a gente faz algum exercício físico, como dançar ou jogar futebol, as células precisam de mais ar, por isso a gente respira mais depressa e o nosso coração bate mais forte. Mais ar, mais ar. A respiração é uma função mediante a qual as células vivas do nosso corpo tomam oxigênio e eliminam o dióxido de carbono. É um intercâmbio gasoso entre o ar da atmosfera e o organismo. O sangue circula dentro de minutos em vasos adjacentes a cada célula corporal, e são os glóbulos vermelhos do sangue que levam o oxigênio aos tecidos e extraem dióxido de carbono. Nos pulmões, os glóbulos vermelhos descarregam seu dióxido de carbono no ar, e dele tomam sua nova carga de oxigênio. O processo se chama hematose. O sistema respiratório está formado por vias respiratórias que compreendem cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, árvore bronquial, que conduzem, aquecem, umedecem e filtram o ar inalado das partículas de pó e gases irritantes antes da sua chegada à parte pulmonar. Existem os pulmões direito e esquerdo. São formados com bronquíolos respiratórios, os alvéolos pulmonares e o tecido elástico. Todas as vias respiratórias das narinas até os bronquíolos terminais se mantêm úmidas pela presença de uma capa de células denominada epitélio, que produz uma substância chamada muco. O muco umedece o ar e impede que as delicadas paredes alveolares se sequem, ao mesmo tempo que apanha as partículas de pó e substâncias estranhas. No epitélio, também há células ciliadas. Os cílios são espécies de pelos na superfície da célula que têm um movimento ondulatório. Esses movimentos fazem com que o muco flua lentamente até a laringe. Depois, o muco que leva essas partículas presas são expelidas pela tosse. A respiração é uma das funções essenciais do organismo. Consiste em fornecer oxigênio ao sangue, oxigênio esse que será levado a todas as células. Sem oxigênio, os tecidos e, portanto, o organismo inteiro não poderiam viver. O oxigênio está contido no ar, e o ar entra em contato com o sangue mediante a um sistema chamado respiratório, que permite as trocas onde o ar cede ao sangue o oxigênio. O sangue, por sua vez, por meio dos pulmões, abandona o gás carbônico, que é o produto de rejeição da respiração celular. A respiração se exerce por uma série de atos, tais que permitem a passagem do ar através das vias respiratórias, começando pelo nariz, que é onde a gente pega o ar. Dentro do nariz há um monte de pelos. Ele serve como um filtro, já que o ar pode estar sujo. E contra a sujeira, espirro nela. E sim, é um dos motivos que a gente espirra, para expulsar as impurezas que vêm junto com o ar respirado. A sujeira vai sair a mais de 160 km por hora. O ar pode entrar pela boca também, mas nesse caso não é filtrado, e por isso que dizem, boca fechada, não entra mosca. Para o ar, a boca deve ser como uma rua de mão única, só saída. Do nariz ou da boca, o ar passa por um grande túnel. Logo acima do tubo, temos a faringe, cujas paredes são revestidas de mucosa, estrutura comum ao sistema digestório e respiratório. São divididas em 3 partes, que atuam na defesa do organismo. Depois vem a glote, é onde fica uma estrutura cartilaginosa chamada epiglote, que garante que o alimento siga em direção ao sistema digestório, impedindo sua entrada no sistema respiratório. Depois vem a laringe, muito importante para a voz. Por isso a gente fica rouco quando tem laringite, é quando a laringe está doente. Em seguida vem as cordas vocais, são elas que regulam o ar quando a gente fala grosso ou fino. Logo embaixo vem a traqueia, é o último lugar por onde passa o ar antes de chegar aos pulmões. Como o nariz, a traqueia tem um filtro de pelos,
que não deixa nenhuma partícula passar para os pulmões. No começo dos pulmões estão os brônquios. A gente só lembra dele quando tem bronquite, mas são muito importantes. Os brônquios formam uma rede através do pulmão, levando o ar por caminhos cada vez mais estreitos até os alvéolos. A bronquite faz esses caminhos ficarem mais estreitos, causando falta de ar. Alvéolos pulmonares é onde termina o sistema respiratório. Aqui o ar é passado ao sangue e começa outra viagem. Para a gente, o principal componente do ar é o oxigênio. Então o sangue vai pegar o oxigênio com seus glóbulos vermelhos e vai levá-los até as mais remotas células. Pensa que isso demora? Que nada! Isso acontece muitas vezes por minuto. É nos alvéolos também que chega o sangue sujo com o ar usado. Lembra que o coração manda o sangue sujão para o pulmão? Quando você respira, as células transformam o oxigênio em gás carbônico. Os alvéolos pegam esse ar usado e mandam embora pelo mesmo caminho que entrou. Brônquios, traqueia, cordas vocais, laringe, faringe, nariz ou boca. Então quer dizer que quando a gente fala, nossas palavras estão cheias de gás carbônico. A peça central do movimento da respiração é o diafragma. Ele fica logo abaixo da caixa torácica. Para o ar entrar, ele abaixa e empurra o estômago. Para expulsar o ar, ele levanta e empurra para cima. Então, quando você fala, é o diafragma que está mandando o ar para cima. E o que é soluço? Às vezes a gente está comendo e engole ar junto. Então a glote da gente fica confusa, não sabe se abre ou se fecha. E o diafragma entra em ação, empurrando o ar para cima para expulsar algum alimento que possa ter entrado. Para o soluço ir embora, cada um tem uma receita. Beber água pulando num pé só, prender a respiração e contar até 83, pular corda enquanto assovia o hino nacional e outras loucuras. Agora eu vou citar algumas possíveis doenças que podem desenvolver no sistema respiratório. A asma é uma doença inflamatória crônica, que afeta as vias respiratórias de mais de 20 milhões de brasileiros. Pessoas asmáticas possuem reações alérgicas com gatilhos externos, como poeira, ácaro, pólen, poluição, mofo, fumaça de cigarro, pelos de animais, produtos químicos, gripes e alimentos. São alguns dos exemplos. Um gatilho faz com que as paredes das vias respiratórias se edemaciem e os músculos ao redor das vias aéreas se contraem. Ao respirar, o estreitamento da via aérea produz um som agudo chamado chiado. A inflamação gera uma mais produção de muco a partir das mucosas das vias respiratórias. Essa inflamação obstrui e estreita as vias aéreas ainda mais. Esses fatores ocasionam sintomas da asma. Algumas delas são falta de ar ou dificuldade para respirar, sensação de aperto no peito, tosse e chiado no peito. Os sintomas podem ser moderado ou grave, necessitando de um tratamento hospitalar. O mais comum é a bombinha de asma, onde a pessoa irá inalar. Com o tratamento clínico proposto para conter a inflamação, o estreitamento das vias aéreas é melhorado, ficando tudo bem. Agora eu vou falar sobre o câncer de pulmão. Nem todos sabem, mas o câncer de pulmão é um dos mais incidentes no Brasil e no mundo. Mas quando se deve suspeitar que tem câncer de pulmão? Devemos analisar alguns fatores e a presença de sintomas. Vou destacar 5 deles. O primeiro é a falta de ar. O segundo é uma tosse crônica que pode ou não ter sangue, ou até uma piora de uma tosse que a pessoa tinha antes. O terceiro é a dor no peito. Pode ser uma dor aguda que dói quando respira ou mesmo constante. O quarto é rouquidão. E o quinto é a perda de peso sem a intenção de perdê-lo. Mas quero deixar claro que quando surgem esses sintomas, normalmente o tumor não está mais no início. No início do quadro, o tumor não tem sintomas. E esse é o grande problema, porque ele vai crescendo sem você perceber. E quando começam os sintomas, normalmente a doença já está avançada. E é exatamente por isso que devemos ficar atento com nossos pulmões, principalmente quem tem a maior chance de ter problemas, que são as pessoas com fatores de risco.
Vou destacar um fator que é o mais importante e o principal causador do câncer de pulmão. É o tabagismo. Fumante ou fumante passivo tem 30 vezes mais chance de ter o câncer de pulmão. Mas como é feito o diagnóstico? Geralmente é feito o raio-x do tórax ou a tomografia. E qualquer coisa suspeita deve prosseguir para uma biópsia, que é nada mais do que tirar um pedacinho do tumor e levar para uma análise no microscópio. No final da análise, é possível saber se tem ou não câncer e qual o tipo da doença, pois para cada tipo de câncer de pulmão tem um tratamento diferente. O tratamento pode ser cirurgia, radioterapia, quimioterapia, entre outros. É fundamental sabermos que o câncer de pulmão tem cura, principalmente nas fases iniciais da doença. E esse foi o trabalho apresentando o sistema respiratório e as possíveis doenças que poderiam ocorrer nesse sistema. Obrigado por assistir.